nessa estação. Faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. O que o mundo mais precisa é de amor. E existem várias maneiras de demonstrá-lo. Uma delas é doando seu sangue. Você pode ajudar a salvar até 4 pessoas em uma única doação. Não é maravilhoso saber que o seu sangue dá a oportunidade de alguém continuar vivendo? Procure o Hemocentro mais próximo. Doe sangue, doe vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Alegria não escolhe idade. E nossa variedade de produtos também não. Aqui você encontra bonés, garrafinhas, bíblias, a coleção das camisetas bordadas e agora a nova camiseta da Novo Tempo. Peça já em 0 Operadora 12 21 27 30 29 e divirta-se. Super ofertas Novo Tempo. Mais que um produto, É levar esperança. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. É cura, é salvação, é libertação, é transformação, é bênção na vida de todos nós. É a sua melhor companhia. O Novo Tempo para mim é um momento que eu me sinto bem próxima de Deus. Por isso eu adoro escutar a Novo Tempo. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Cuidar da mente é essencial para ter uma vida saudável e equilibrada. Saúde tem mais que ver com hábitos saudáveis do que com tratamento medicamentoso. Equilíbrio, com o Dr. César Vasconcelos. A perda da esperança está no núcleo do sofrimento depressivo. De segunda a sexta, às 8h30 da manhã e às 2 da tarde. Horário de Brasília. Aqui, na Novo Tempo. O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo bem com você? Oi? Podemos chegar? Estamos chegando. Tão gostoso ter essa proximidade com você, ter a certeza que você está aí acompanhando, recebendo, interagindo, dando a sua devolutiva sobre o assunto. É maravilhoso, sabia? Meu nome é Rose Andrade, a gente está no ar mais uma vez com o nosso programa Vida e Saúde. E cada dia tem um tema muito interessante, que a gente aprende, que a gente conversa, que a gente sai assim meio que para a cadeirinha do pensamento, sabe? A gente fica pensando e nunca ouvi falar nesse assunto, ou se já ouvi, recebi informações novas, não é? E é muito legal ter a sua companhia. Nós já estamos no YouTube, você já conhece nosso canal? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Viu como é fácil? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Faz uma visita no nosso canal, assista, acompanhe, a gente tá cheio ali, ó, tem vários programas, Vida e Saúde, para você fazer uma maratona, sabe, assistir ali a vários encontros, bem legal, não é? Hoje nós vamos conversar sobre pré-natal psicológico. Gente, quando eu ouvi a primeira vez sobre esse assunto,
Foi até no camarim aqui da Novo Tempo, tava lá me preparando pro Vida e Saúde, e aí uma das maquiadoras comentou comigo, a gente fica passando pauta ali, sabe, no camarim, enquanto a gente tá se organizando para começar o programa. E ela falou, eu não lembro qual foi o assunto que eu levantei, ela disse assim, eu vi isso quando eu fiz o pré-natal psicológico. Falei, pré-natal psicológico? Me explique, me conte. E aí ela me contou. E nós resolvemos conversar sobre esse assunto aqui hoje. Olha alguns dados que a Lu trouxe aqui, algumas informações, né? Porque a gente fala... a gente estava conversando, a gente fala muito sobre o pré-natal ali para gestante, para o bebê, a visitinha ao médico, não é? Tem até pré-natal odontológico. Se você é ouvinte fiel aqui do nosso programa, você já assistiu, não é? Pois é, se não, tem que ficar fiel, hein? Você pode acompanhar, que é muito legal, pré-natal odontológico. Mas pré-natal psicológico, você já ouviu falar? Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, apontou que a depressão pós-parto acomete mais de 25% das mamães no Brasil. E além dessa questão, outras situações podem impactar diretamente a saúde mental, tanto da mãe quanto do pai. Dos dois, viu? Dos dois. Poderia o pré-natal psicológico auxiliar em questões como essas? Então, no programa de hoje, a gente vai conversar sobre isso. Me conta, você fez ou conhece alguém que passou pelo pré-natal psicológico? Ou você nunca tinha ouvido falar? Participa aqui com a gente, 12981510081. Deixa eu chamar minha companheira de todas as manhãs, Dona Grazi Donato. Bom dia, muito frio por aí em Londrina? Bom dia, Rose. Aqui tá friozinho sim, tá? Cerca de 9, 10 graus. Então nós estamos de blusa aqui. Eita, quentinho aqui. Então o programa vai aquecer os corações também, não é, Grazi? Sem dúvida, Rose. Muito bom estar com vocês, que o coração sempre sai quentinho e a cabeça cheia de novas informações e aprendizados. É verdade, é verdade. Esse tema é novo para você, Grazi, ou você já tinha ouvido falar? Rose, eu já tinha ouvido falar, mas assim, eu não conheço ninguém que tenha feito, eu não fiz, então eu tô super curiosa para saber como que funciona e tal, como que acontece, porque eu acho tão importante, Rose, tão importante. Quando a gente engravida, a gente fica doidinha da cabeça, assim, os hormônios, parece que a gente tá numa TPM constante. Nossa, esse assunto é muito relevante. Que legal, o Grazi, que você gostou demais desse tema. Agora me conta da mentoria, é hoje? Tem hoje? Ou quinta-feira? Eu sempre confundo. Hoje é do Raul. Quinta-feira, Rosa, é quinta-feira. Mas a nossa vai acontecer na quarta essa semana, porque... a gente teve que mudar um pouquinho a agenda, mas é sempre na quinta, viu, Rose? Sim, eu sempre confundo a sua mentoria com a do Raul. Inclusive, o Raul, gente, tá em viagem, né? Tá se mudando para os Estados Unidos, vai passar uma temporada lá, por isso que ele não tá aqui com a gente, mas ele vai participar online mais pro finalzinho da semana. Mas diga aí, o Grazi, vamos voltar ao assunto da sua mentoria. Que tipo de assistência, de assessoria que você faz com as meninas, né? Porque é um grupo só para mulheres. E sim. Como que é o processo ali? Como é que é a discussão ali? A gente dá um amparo, assim, né? Um amparo psicológico, emocional. A gente traz ali as meninas para um grupo de mulheres. Então, a gente pode, dentro desse grupo, conversar sobre assuntos bem voltados para o feminino, sabe? A autoestima, né? O resgate do feminino, como se cuidar, como, às vezes, a mulher tenta dar conta de tudo, né? Da casa, dos filhos, do marido, da família inteira, e ela esquece dela, deixa ela de lado, e às vezes ela vai vivendo cada vez pior, né? Pior, sem conseguir se cuidar, sem conseguir cuidar da saúde, das emoções, da mentalidade. Então, a gente dá esse amparo ali, que vai desde cuidados físicos, né? Cuidar da alimentação, cuidar do corpo, fazer exercício, tudo que é isso que a gente fala aqui no Vida e Saúde. E também o amparo emocional mesmo, né? De estar juntas, de conversar, de trocar ideias, de entender que todo mundo passa por dificuldades e problemas, né? Sim. E poder ser ajudada e ajudar também as outras meninas que estão ali com a gente. Então tem sido uma bênção, viu, Rose? Chama Método FEM, né? Que é uma mentoria de transformação física, espiritual e mental. E é só para as meninas, é um acompanhamento de 1 ano e é um projeto meu com a Emanuele Salles. Muito bem, @Grazi Donato. Faz ali, comenta ali com a Grazi que você quer conhecer melhor, ela vai passar os planos para você aí.
E então, @Grazi Donato. Bom, gente, ela voltou. Eu tava com saudade de você. Tudo bem, Petra? Tudo bem, eu também tava com saudade de estar aqui com vocês. Muito bom, a Petra é psicóloga. De vez em quando ela tá passando por aqui com a gente e compartilhando os conhecimentos. Bem-vinda, né? Obrigada. Hoje você trouxe uma segurança? Ai, hoje eu trouxe uma fã segurança. Ai, mãe, eu gosto tanto de ouvir você. Ouvir não tanto, mas quando vou na TV, né? Eu falei, você quer ir hoje? Qual que é o nome dela? Beatriz. Beatriz, é futura psicóloga, será? Eu acho que dançarina, cantora. Ela tem esse lado artístico. Qual que é o nome dela? Beatriz. Bia, tudo bem com você, Bia? Você tá bem? Responde aí, tá tudo certo? É tudo certo. Acompanhando a mamãe, que lindeza. Bem-vinda, viu? Muito bom. Petra, deixa seu contato, pessoal. A gente vai chamar uma música antes da gente começar, pra dar o tempo pro pessoal começar a te seguir. Petra é P de pato, E de elefante, T de tatu, R-A.rosa. Petra.rosa. Isso, também trabalho com mulheres, né? Trabalho toda essa questão também, assim como a Grazi, do feminino, né? O feminino ferido, né? Os nossos traumas de infância, muito da nossa maternidade, dos problemas no relacionamento, os nossos problemas financeiros e como a gente se olha no espelho, né? Tem a ver com coisas que a gente escutou na nossa infância, com as crenças que a gente foi criando, né? Então, meu trabalho é todo voltado também para mulheres, pra gente curar essas dores, aprender a ir se curando, né? Porque não é assim, eu olhei pra isso uma vez, nunca mais vou ter que olhar, né? É um processo. Todo processo de cura exige um processo de escuta, de entrega e de estar ali se responsabilizando por aquilo que aconteceu lá atrás. Muito bem, gente. A gente volta já então. Laura Morena, antes você precisa crer. É a versão do Estúdio Novo Tempo. Enquanto isso, você vai respondendo a pergunta, hein? Você conhece alguém que fez o pré-natal psicológico? Você já ouviu falar? Aproveita para seguir também a Petra, viu? Mantenha a sintonia. Essa é a sua rádio. Novo Tempo. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a
Ai, tá tão bonita essa canção, você não acha, querido ouvinte? Laura Morena, Antes Você Precisa Crer. Tem, né, a versão que ela cantou ali, já virou flashback essa canção na programação da rádio. Aí vem agora o Estúdio Novo Tempo e promove essa roupinha nova aí, Antes Você Precisa Crer. Você acompanhou aqui com a gente no nosso programa Vida e Saúde. Vamos lá, gente, assim como eu fiquei surpresa, tem vários ouvintes surpresos aqui com o tema. Ai, que legal, como a gente gosta dessa surpresa boa. A Ana Lúcia diz assim, Rose, eu tô tão surpresa quanto fiquei no programa do pré-natal odontológico. Eu lembro desse dia, também não sabia que tinha pré-natal psicológico. Que bom que vamos aprender. Isso aí, Ana Lúcia. O Marcelo Duarte, que coincidência! Minha esposa chegou essa semana falando que vamos ter alguns encontros com a psicóloga. Ela está grávida do nosso primeiro filho, mas eu não sei como vai ser, como serão esses encontros, e o programa vai ajudar. Ó, o Marcelo vai ajudar muito, muito, não é, Grazi? Verdade, Rose, isso mesmo. Ó, a Suelen fala aqui, bom dia para essa turminha mais maravilhosa. Vocês são lindas. Tinha que ter esses elogios, né? Os recados da Grazi todos, tudo parente da Grazi, viu? Tudo parente dela participando. Mas falou da gente, todo mundo é lindo aqui, Rose. Aí ela fala assim, ó, eu tô sentindo saudade do Raul. Não tô, Su, não tô. Brincadeira. Ó, ele volta, ele deve voltar sexta-feira, não é, Lu? Segunda, por aí, vamos ver, né? Deixa ele chegar nos Estados Unidos, se ajustar ali, não é? Pois é. É verdade. Aí aqui, ó, o André fala, benção pura sem mistura. Ele é o Andrezinho de Sarandio. Um abraço, viu, André? Que bom que você tá aqui com a gente. Muito bem, vamos lá, vamos começar nosso papo. E é claro que a primeira pergunta, você sabe que a gente quer entender esse conceito. O Petra ajuda a gente a entender, porque esse tema é surpresa para muita gente. Pré-natal. A gente nem nunca especificou que tipo de pré-natal, porque a gente só pensa em pré-natal lá com o obstetra, não é? Lá com o médico. Aí vem agora pré-natal psicológico. O que significa? Então, no pré-natal psicológico, a gente vai olhar para toda essa demanda emocional do que acontece com a chegada do bebê, né? E a partir dessa demanda emocional, a gente vai para a estrutura mesmo, assim, da dinâmica da família. O que muda, né? Porque pensa que muda o sono, muda a questão financeira, muda a rotina. A mulher, ela passa a viver, o homem e a mulher, mas a mulher ainda mais, né? Ela começa a viver um luto simbólico, né? Que é deixar para trás essa versão que ela tinha, né? Até a vestimenta dela muda, né? Então, se o casal não olha para isso, o casal começa a ter muita briga logo ali na chegada dos filhos, né? Então, a mulher no puerpério, o cérebro dela muda mesmo, né? Os hormônios e tudo, mas existe uma mudança cerebral até 2 anos de idade, mais ou menos. Uau. Então, o homem olha ali e fala... A mulher não se reconhece, mas o homem muitas vezes olha e fala, nossa, mas eu perdi a minha mulher, né? Então, a gente precisa trabalhar o casal para a chegada desse bebê em vários aspectos. Desde, por exemplo, com as mulheres que eu trabalho, a gente trabalha a questão da vida íntima, né? Dos valores de como que vai ser a criação desse filho. Mas logo ali nos primeiros dias, como que vai ser esse puerpério, esses 40 dias? Como é que vai fazer com a alimentação? Coisa prática. Sim. Que muitas vezes o casal deixa de olhar e já começa a brigar logo ali, né? Então, a gente vai olhar para os traumas, né? Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem questões que não ficaram bem resolvidas com os próprios pais. E a gente dá luz. É muito difícil também fazer esse pré-natal psicológico. Por quê? Porque a gente tem que olhar para os nossos traumas. Mas a gente olha para esses traumas para ressignificar essas dores que a gente tem de infância com os nossos pais, para que a gente não precise repetir essas dores na criação dos nossos filhos. Porque quando a gente não tem consciência dos nossos traumas, aposto você perguntar para os ouvintes aí, quem aí falou mal da mãe, falou mal do pai e tá fazendo a mesma coisa? Exatamente. Ou então tá fazendo o inverso, mas assim, olha, extremamente acentuado. Tipo, não é, por exemplo, meu pai só me punia violentamente. Aí com o filho agora eu não puno não dá limite. Nada. Não vou repetir. Aí
Aí também esses fica esse polos. 880 que não é legal, né? Então a gente olha para esses traumas para que a gente consiga dar luz e que a partir da criação desse filho, essa pessoa consiga entregar uma maternidade, uma paternidade mais saudável, mas cuidando também das suas próprias dores. Porque é incrível, ser mãe e ser pai é maravilhoso, mas traz junto com isso as nossas, a gente chama de sombra, né? As nossas maiores dores, né? E aí, às vezes, na grande maioria, para quem não faz, e essa ainda é a realidade, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre pré-natal psicológico, ela não consegue perceber o que é dela e o que é do filho, entendeu? Interessante. Ótimo. Muito bom, Petra. A Liliane fala aqui, ó, bom dia, suas lindas. Amo o programa. Ai, Rose, eu não posso fazer nada. Essa é a prima da Grazi, entendeu? Ai, Liliane, que fofa você, viu? Ó, ela diz que ama o programa. Ela nunca ouviu falar desse tema, mas ela conta que ela teve depressão pós-parto ali, que foi um período muito difícil, que ela teve até pensamentos, assim, ruins de tirar a própria vida e tal. E ela disse que até hoje se sente culpada pela falta da filha dela recém-nascida. Agora, Petra, minha dúvida é a seguinte: muitas mulheres, elas já são acompanhadas por terapeutas antes mesmo de decidirem ser mães. Existe uma diferença entre o acompanhamento da gestante no pré-natal psicológico e a psicoterapia? Sim, o pré-natal psicológico, você quer dizer, né? Existe sim, né? Existem terapeutas que estão voltados só para o momento atual da mulher, a demanda que ela traz, e não cuidam dessa prevenção do que pode acontecer, né? Existem terapeutas que só trabalham aqui agora o problema que a pessoa está trazendo, né? Então, é importante que essa pessoa pergunte para o terapeuta dela, né? Você também trabalha com pré-natal psicológico, né? No caso, por exemplo, as minhas pacientes, a hora que a mulher fica grávida, eu já falo, ó, então a partir de agora a gente está em terapia individual, mas a gente vai começar a caminhar para um pré-natal psicológico também. Então, se está numa terapia individual, são cerca de 6 a 8 sessões que eu faço com o casal. Mesmo que a pessoa esteja em terapia individual, a gente vai trazer essa demanda. Porque se eu trabalho só a mulher, as chances dela não... Porque, gente, os hormônios, o baby blues acontece com toda mulher, aquela triste... O bebezinho nasce, você olha para aquele neném e você fala, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Porque você se perde, vem uma tristeza profunda. É muito comum. Só que se a família não souber da estrutura para essa mulher, ela tende a ficar na depressão mesmo, né? Então, a gente precisa preparar, a gente prepara o pai para saber dar esse limite, né? Então, por exemplo, no pré-natal psicológico comigo, o pai tem o meu telefone, né? Então eu falo assim, olha, se qualquer momento você sentir que essa mulher tá caindo, que você não tá conseguindo lidar com isso, você vai me ligar. Então ele vai assumir a frente e vai cuidar de toda a estrutura dessa mulher, né? Então, muitas vezes a mulher tem ali, por exemplo, problemas com a mãe, né? Muitas mulheres têm, né, problemas com a própria mãe. E ela não consegue, naquele momento de vulnerabilidade, falar, mãe, eu não quero que você faça isso com meu filho, com a minha filha. Ou, mãe, não quero que você fique aqui 2 meses em casa. E aí o homem que vai tomar a frente vai falar, olha, aqui eu decido, né? Depende dos acordos, né? E tudo isso a gente vai tratar no pré-natal psicológico, né? Então, ali no pré-natal psicológico, a gente vai olhar para a demanda da mulher e vai olhar para a demanda do homem, essa questão de traumas, e vamos trabalhar os acordos. Porque o que acontece? Quando a pessoa está na terapia individual, ela vai ter esse trabalho dela ir para casa e tentar criar um ambiente para conversar, para fazer os acordos. No pré-natal psicológico, a gente já faz esses acordos e trabalha essa previsibilidade, que é um pouco imprevisível, mas a gente já prepara e eu já falo para os casais assim, muitos casais se separam no primeiro ano do relacionamento, os dados é muito, muito alto. Então, assim, os casais tendem a se separar no primeiro ano pela questão da chegada do filho, pela vida íntima, pela questão financeira, né? Então, a gente vai preparar tudo isso.
Como é que vocês vão se organizar financeiramente? Essa mulher volta a trabalhar, essa mulher não volta a trabalhar, né? Então vamos olhar para tudo isso, não só pro que a mulher tem que fazer, mas qual é o papel do homem, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, enquanto sociedade, onde a gente também está ensinando os homens a serem pais mais presentes, amorosos, carinhosos, né? Coisas que a grande maioria de nós não teve lá atrás. A gente teve o pai provedor, o pai agressivo, né? Só que assim, para que esses pais sejam mais amorosos, carinhosos, presentes, eles precisam também estudar para isso, né? Então, o pré-natal psicológico, ele vem para isso e também para a preparação do parto, né? Porque, por exemplo, a mulher que está se preparando ali para um parto. Outro dia eu tô num processo de pré-natal psicológico, e aí eu perguntei pro casal assim, o que vocês pensam sobre o parto? Aí ele falou assim, o que ela decidir tá decidido. Aí eu falei, então, ok, o que ela decidir tá decidido, mas assim, quais são os benefícios da cesárea? Quais são os benefícios do parto normal? Porque assim, o parto normal, o Brasil, gente, é muito complicado para essa questão de parto normal, porque a taxa de cesárea é altíssima, né? Existe todo um mercado financeiro aí por conta da cesárea. É muito mais prático pro médico passar uma cesárea na mulher, porque na cesárea 40 minutos, 1 hora. O trabalho de parto de um parto normal vai demorar, às vezes, 24 horas, né? Então, a gente prepara esse casal para que eles saibam os benefícios, né? Por exemplo, de um parto normal. Porque é normal, ali no parto normal, a mulher que se prepara para um parto normal, por exemplo, ela fala, meu Deus do céu, como eu quero cesárea. Mas ali, se ela estiver se preparando para ir para um parto normal e ela for para uma cesárea, a descida do leite diminui, o leite não desce com tanta facilidade, né? Se ela entra em trabalho de parto, ainda melhora, né? Mas se vem uma cesárea agendada, a amamentação, ela tende a ser mais difícil. Existe o risco do bebê ir precisar ir para uma UTI, por exemplo, porque gente, isso existem estudos ali, 38 semanas, mas acontece bastante do médico falar, com 38 semanas tá seguro, e aí o bebê nasce e precisa ir para uma UTI. Então, tudo isso, a gente trabalha no pré-natal, assim, para que ela tenha consciência, porque infelizmente, até na escolha da equipe, sabe? Sim. Porque muitas vezes os médicos... É triste falar isso, sabe? Mas os médicos vendem essa facilidade para eles e não olham para o que vai acontecer depois. Então, assim, mas não dói tanto, por exemplo, a cesárea. Depende, porque o pós-parto você fica ali com aquela dor, com aquela cicatriz e no parto normal dói muito no trabalho de parto, só que depois você consegue andar, você consegue pegar esse filho. Vamos pensar assim, Rose, todo mundo que faz uma cirurgia que corta a barriga não levanta da cama, não é assim? Repouso absoluto. Você quer... A pessoa faz uma lipo ou faz uma cirurgia de hérnia, ela fica de repouso. A cesárea é a única cirurgia, porque é uma cirurgia, que a mulher pare, no outro dia ela tem que estar de pé para pegar esse bebê, para dar mamar para esse bebê, né? Então, a gente vai olhar para todos esses pontos, sabe? Tanto da preparação para o parto, da preparação para a amamentação e o pós-parto em si. Ok. Bom, vou deixar uma questão aqui no ar. A gente já entendeu que a mulher tem que buscar esse pré-natal psicológico a partir do momento que ela recebe a notícia que está grávida, não é isso? Aprendemos também que o marido vai junto. Sim. Não é? Agora, eu vou deixar essa questão para a gente conversar depois do intervalo. Como que é feito? O que se conversa? Assim, algumas atividades que são feitas nessas sessões. E eu queria contar até a história de um conhecido meu, que ele disse que foi muito interessante assim. Ele foi para o pré-natal psicológico e a psicóloga pediu que eles desenhassem. Tipo assim, como é que você desenha? A mulher tinha que fazer um desenho de como você imagina que seu marido será com os filhos. E ele fazia um desenho de como que ela seria com os filhos. Muito interessante que chegou lá na terapia, os dois compararam os desenhos. E quando a mulher viu, assim, ele desenhou ela lavando, passando, cozinhando, com as crianças agarradas ali na barra de sair. E ela não se via assim, ela se via trabalhando no escritório, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, assim, era uma figura
diferente que ele via nela. E ela desenhou ele sentado, brincando com as crianças, passando o tempo. Só que ele trabalhava, ele viajava muito, ele só ficava em casa uma semana e depois passava mais 3 viajando. Então ele não poderia fazer isso com tanta frequência. Então aquilo foi um choque. Sobre como seria essa maternidade, como seria essa paternidade. Então eu queria saber, assim, além dessa questão que eu fiquei sabendo dos desenhos, uns 3 ou 4 atividades que geralmente se passa nessas terapias. Combinado? A gente fala sobre isso? Combinado. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, mantenha a sintonia. A gente volta já já. Pode mandar sua pergunta, tá bom? 12981510081. Até já já. Já está disponível o novo guia de estudo da Bíblia totalmente em áudio chamado O Deus que Fala, preparado para pessoas com deficiência visual. Você irá aprender mais sobre a Bíblia de um jeito simples, com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala pelo WhatsApp 12982000062. Para suas dores e derrotas, para toda tristeza e solidão, Jesus é a resposta. Descubra o poder restaurador que vem do amor de Jesus. Conheça o guia de estudos Jesus, o Restaurador da Vida. Peça de graça no site biblia.com.br ou no WhatsApp 12 98244 4449. Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel. São as melhores músicas selecionadas para você. Como viver pra sermos conhecidos como servos e amigos do nosso Senhor. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas. É para mim impossível, força pra lutar, mesmo em frente à morte, me livra. Novo Tempo. Cada gota do meu ser te dou. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Faça todo o seu trabalho e no sábado descanse. Se conecte com o Criador da vida. Procure uma igreja adventista do 7º dia e saiba mais sobre o sábado, o dia de descanso. Os desafios do dia a dia te deixam com dúvidas. Descubra como a palavra de Deus pode iluminar seus dilemas, trazendo clareza e entendimento para as situações que você enfrenta. Uma reflexão espiritual relevante e transformadora. Encontre as respostas que você busca com o pastor Robson Menezes. Está Escrito, um programa para fortalecer sua fé e te guiar em cada passo. Vida e Saúde. Ei, já estamos de volta. Bom dia, bom dia, bom dia. E o almoço tá acontecendo. Esse almoço tá animado, esse almoço tá saboroso. É aqui, você acompanhando Vida e Saúde aqui na Rádio Novo Tempo. Muito bom ter você aqui e a gente quer oferecer para você um presente. Imagina a pastora Estina falando ali com aquela voz acolhedora, paternal, né? Sobre histórias da Bíblia aí, não é? Sobre acontecimentos bíblicos. São 16 lições, todas em áudio, gente, em áudio. Para você que aprende melhor ouvindo, você não pode ficar sem esse material, que é de graça. 16 lições que vão ali, olha, tratam desde a criação até a volta de Jesus. São lições ali são áudios de 8, de 10 minutos. Então, enquanto você tá lavando essa louça aí, descascando a batata, você coloca o foninho e só vai, viu? Presente para você.
O Deus que fala. Você manda esse recado pra cá, pra gente, através do 12981510081, que a gente passa o contato do Robozinho Esperança, que é a nossa assistente, instrutora bíblica virtual, a primeira instrutora bíblica virtual no mundo. A Novo Tempo é pioneira nesse projeto. E ela vai estar com você, vai te dar ali as orientações, não é? Você pode mandar digitado, Deus que fala, ou pode mandar em áudio também. Fico te esperando, mas manda agora, senão você vai esquecer. Você vai esquecer, você tá se parecendo comigo, vai esquecer, se deixar pra depois. 12981510081. A gente está recebendo a Petra Rosa, psicóloga, e a gente está falando sobre pré-natal psicológico. Lu, tem participações aí com você, não é? Vamos ouvir. Oiê! Bom dia, meninas de Jesus. Estou aqui ouvindo a psicóloga falando da psicologia pré-parto. E, nossa, como teria sido bom para mim se eu tivesse tido esse conhecimento antes. Eu quis muito um parto realizado em casa e tive, graças a Deus. Mas teve uma hora que eu desisti. Falei, não quero mais, quero ir para o hospital, cesárea. E meu marido foi firme e falou, me lembrou de todo o nosso sonho, que estava tudo bem e que eu era capaz, e a gente conseguiu. O apoio foi fundamental ali, não é? Tem um recado parecido com da nossa querida ouvinte. Um abraço para você, querida. Obrigada por participar com a gente. Ela dizendo que está ouvindo e está pensando também, né? Ouvindo a gente falar. Eu já tive depressão pós-parto, já tive 4 abortos espontâneos. Agora, ouvindo vocês falando sobre o pré-natal psicológico, estou conseguindo entender algumas coisas que me acompanham. Olha que interessante, que bom que está fazendo a diferença. A gente sente muito você ter que passar por tudo isso, viu, querido ouvinte? Mas que bom que a programação da Rádio Novo Tempo está te entregando algo novo. Mas vamos lá, bora, fala, Petra. E no caso de uma pessoa que perdeu o bebê, né? E na verdade, assim, ela passou por 4 abortos. Ela já ela é mãe de 4 crianças que não puderam ficar. Né? Então a gente precisa fazer exercícios simbólicos, assim. Esses bebês precisam ter nomes. De repente, escrever uma cartinha simbólica, sabe? Fazer a gente vive na nossa vida rituais importantes, né? Que são rituais de passagem, né? De despedida. De despedida, né? Então, fazer uma carta, às vezes enterrar numa plantinha como um movimento simbólico, assim, sabe? Às vezes fazer alguma atividade numa argila, né? E deixar aquilo ali em algum pedacinho da sua casa, né? E tem várias coisas, mas, por exemplo, essa mulher que não passa por um pré-natal psicológico, ela vai ir para essa tentativa de uma próxima gravidez com muito medo de perder esse bebê, né? E aí, se ela fica nesse medo, por exemplo, o que ela tá com? Porque a alegria gera um hormônio, tristeza gera um hormônio, ansiedade gera outro hormônio. Então, a gente vai trabalhando técnicas mentais para que ela consiga elaborar o luto dessas perdas, por exemplo, e nutrindo esse ventre, né? E nutrindo com vida mesmo, e conversando com esse bebê, né? Você tá segura, a mamãe tá aqui com você, o papai tá aqui com você, porque muitas vezes ela não consegue nem se conectar com esse bebê, e não é porque ela não ama esse bebê, é porque ela tem tanto medo de sofrer aquela dor de novo, que aí não consegue se conectar. Então a gente também trabalha essa conexão com o bebê. Ok, importante, não é? A gente saber disso. Mas vamos lá, então vamos lá. Dá algumas sugestões aí do que você já fez. Claro que você não vai contar tudo, né? Sim. Mas uns 2 exemplos, assim. Sim, eu trabalho bastante com meditação sistêmica, né? Então, isso o casal faz em casa e faz também no consultório comigo. Que é o que é a meditação sistêmica? É uma meditação onde cada um vai se imaginar com seu pai, sua mãe, atrás dele, e os avós e os bisavós. E cada um vai olhar para a própria família e vai falar, eu agradeço, né? Vai fazer seus movimentos de agradecimento e vai falar, eu recebi a vida, agora eu tô passando a vida adiante, né? Muito dos problemas dos casais vem desse lugar, muitas vezes, o pai foi agressivo com a mãe, e o pai do homem, por exemplo, foi agressivo com a mãe, e aí ele entra nesse lugar de querer defender a mãe do próprio pai. Então ele fica ali atendendo as necessidades da mãe, por exemplo. E aí ele não consegue se conectar como pai. Então a gente faz esse movimento dele e dela tomar o próprio pai, tomar a própria mãe, e entender, agora é a nossa família, né? Então é esse exercício deles imaginarem esse bebezinho e entender que os pais, com muita honra e
respeito, mas os pais ficaram para trás. Agora o foco tem que ser a família de agora. Né? Então esse é um exercício que sempre é muito, muito, muito profundo, né? Técnicas de respiração também, né? No parto. Pensa que nos hospitais, gente, a mulher tá ali, a gente grita, né? Dói, não dá nem pra gritar, que senão todo mundo vai sair correndo, né? Mas aí, os hospitais não estão preparados, eles falam, não grita. A gente tá mudando isso um pouco, mas... Mas existem algumas regiões que ainda existe. Não grita, quem tá em casa faz assim, ó. E presta atenção lá. Faz agora. Lá embaixo. Presta atenção na sua... Isso aqui tá tudo conectado. Leva um susto, ó. Faz assim. Você leva um susto. Fecha lá embaixo. Imagina a gente agora. Então, quando a gente faz o... a gente tá ajudando a abrir toda a sua pelve, né? Então, a gente também trabalha isso, que gritar... Você não tá sendo escandalosa, porque é isso que os hospitais falam. Você me lembrou da minha avó, que ela orientava as filhas delas, minhas tias, tipo assim, olha, não... Ela e toda a geração dela, não grita, porque é pior. Porque a enfermeira vai falar umas coisas pra você ali, sabe? Até humilhante, isso é uma violência até, não é? E assim, infelizmente, gente, é muito real. Os profissionais ainda têm que caminhar muito, né? Fala assim, faz a força do cocô. Não é força, né? Pra gente expelir o bebê, a gente relaxa. Então, a orientação é você ensinar dentro do pré-natal psicológico e orientar também. Vai procurar uma fisioterapia pélvica. Muitas mulheres não fazem fisioterapia pélvica. E o que acontece? A gente aprende a lidar com a musculatura de tudo quanto é lugar, né? Menos das nossas partes íntimas. Então, quando a mulher... E aí tem mulher que tem tabu. Como assim uma outra pessoa vai colocar a mão? Né? Como assim? Que vergonha! Porque na fisioterapia pélvica põe o dedo mesmo lá, né? Você vai aprendendo a deixar o seu canal vaginal mais relaxado mesmo, né? E aí tem gente que acha um absurdo, né? Só que, gente, é um músculo. E aí, o que acontece? Se você não cuida desse músculo, né? O que acontece? Na hora do bebê sair, ele tende a ter mais fissura mesmo, né? Às vezes rasga mesmo, né? Tem laceração, que chama, né? Então, tem laceração de grau 1, 2 e 3. Então, quando a mulher... tira esses tabus, né, de lado, deixa de lado também assim, eu não posso fazer fisioterapia pélvica porque eu tô colocando... Não, você precisa preparar, porque senão, quanto maior for o nível de laceração, mais vai doer, mais pontos você vai ter que levar. Isso também depois... porque quando tem laceração, imagina uma laceração de grau 3... rasga mesmo, rasgou tudo. E aí, pra costurar tudo, a relação depois íntima não vai ficar da mesma forma, né? Então, a gente trabalha essa questão dela entender que precisa fazer os exercícios, sabe? Dentro de casa mesmo. E também prepara o casal, né? Por exemplo, a questão íntima do casal, né? Tem casal que tem medo, né? Então... precisa entender, assim, que faz bem. É bom pro bebê, é bom pra mãe, é bom pra relação do casal, né? Então, a gente trabalha tudo isso, que tem homem que tem medo, não chega perto da mulher, por exemplo. Tem mulher que também tem medo. Então, a gente vai tirando todas essas questões de medo. Ok. Grazi... São muitos tabus, né, Petra? Muito bom. A gente tem aqui a participação de uma ouvinte aqui que fala assim que tem vivido um puerpério infinito. Então, que depois, né, desse programa você procure ajuda e consiga ficar melhor, minha querida. E a Thaís também fala, bom dia, gravidinha de 18 semanas, você é muito bem-vinda. Né, Rose, quem tiver uma amiga, né, ou alguém que teve bebê recentemente, manda esse programa aqui que vai ser muito útil para essa pessoa. Agora, minha dúvida, Petra, é a seguinte, existe também um risco de depressão pós-parto em homens? Quais são os sinais, né, que os casais devem ficar atentos e como o pré-natal psicológico pode ajudar a prevenir?
Existe sim, porque esse homem, ele também tem os seus traumas de infância, traumas com o próprio pai. Tudo vai depender da própria relação que ele teve com a própria família, sabe? Ou se ele já teve depressão também, né? Mas assim, o que acontece? Muitas vezes o homem, ele vai para esse lugar de querer trabalhar, porque ele não quer que o filho passe necessidade, né? E aí você vê homens trabalhando aí 15 horas por dia, 17 horas por dia, 12 horas por dia, com muito medo de faltar na própria casa, né? E aí você olha para uma pessoa, você fala assim, nossa, tá trabalhando, tá funcional, né? Tá tudo bem. Não, existem muitos homens que estão depressivos e estão trabalhando, né? Então a gente também cuida para que esse homem entenda que ele precisa cuidar dele, né? Que é importante ele continuar tendo a individualidade dele, né? É importante que ele olhe também para a relação que ele teve com o próprio pai, para que ele não reproduza. Então, assim, a depressão pós-parto, ela acontece mais com as mulheres, mas também acontece com esse homem. Então, muitas vezes, esse homem, ele não consegue ser até afetivo com essa criança, e a gente olha e fala, nossa, que pai porcaria, né? Nossa, que absurdo, né? Mas a gente esquece que por trás desse homem também tem uma história, né? Então, de repente, esse homem passou por algum abuso na infância. Então, quando ele olha para essa criança, isso toca no abuso que ele nunca teve coragem de falar, de tratar sobre, né? Então, a gente precisa muito ajudar esses homens a ter consciência, assim, sabe? De quais são os traumas dele, para que ele cure esse trauma, para que isso também não venha não apareça como um processo depressivo na vida dele. A gente já fez programas sobre isso, sobre a importância de, até mesmo antes de engravidar, já começar a tratar dessas questões para que não repita, como você falou, né? Nós temos programas aqui no Vida de Saúde que nós comentamos sobre isso. Então, vamos lá. Então, o pai, ele precisa estar preparado para o cansaço extremo da esposa, né? Da mamãezinha ali, né? Medos, crises de choro. Sim, muito choro. Crises de choro, frustrações com o parto ali, não é? Ela vai olhar pro corpo e vai falar, meu Deus, eu tô feia, eu tô horrorosa, eu tô gorda. Aí, o que acontece? Ela começa ela tem um bebê ali, né? E ela precisa ter esse pé no chão de que ela não vai emagrecer da noite pro dia. Só que daí ela começa a colocar as roupas dela e ela não se identifica com mais nada. Né? Então, é normal que a mulher se sinta o cocô da galinha, sabe? É verdade. Só que, de repente, ele lidou, por exemplo, com uma mulher muito empoderada, que estava sempre muito maquiada, que usava salto, que trabalhava. E aí, essa mulher fica nesse mix que, às vezes, ela ama o trabalho dela e ela quer voltar a trabalhar, mas ela ama tanto o filho, ela não sabe. Ela tá na dúvida, é normal que ela tenha essa dúvida, sabe? E então, a gente pensa em todas nessas possibilidades e vai trabalhando assim, como que a hora que o problema vai surgir. Mas a ideia é, porque surge para todo mundo, ninguém passa pela maternidade e a paternidade sem perrengue, tá? Muda a vida completamente, não Mas é? assim, o problema vai surgir. Tenha consciência disso, mas não se entregue pro problema. Ok. Participações aqui comigo da Sônia. Rose, eu nunca tinha ouvido falar, mas sei que teria sido muito bom para mim, porque eu sofri tanto, não gosto nem de lembrar. Precisei ser forte o tempo todo por não ter um suporte de ninguém. Foi muito sofrido. Ô, Sônia, a gente sente tanto você ter passado sozinha por esse instante, né, da sua vida. Participação anônima aqui também. A minha filha não fez, mas está precisando. Ela está de 5 meses, está deixando meu genro quase louco com as alterações de humor. Interessante que nesse tipo de pré-natal, ela vai ter consciência de que o humor vai mudar e talvez umas estratégias ali para poder tentar amenizar isso. Sim, então assim, às vezes era uma pessoa que estava ali sempre
fazendo e resolvendo, a mulher salvadora. Sabe aquelas pessoas que a família inteira pega o telefone e fala: ai, vem aqui, resolve o problema, me ajuda com isso. E aí ela não dá conta mais, o corpo dela não tá mais ali pra resolver o problema das pessoas. Só que daí ela tá mudando a identidade dela, né? Sim. Tá deixando de ser aquela pessoa que ajudava todo mundo e ela fica confusa porque o corpo dela não dá conta. Você quer ver uma coisa? Tem mulher que chega pra mim assim e fala assim: nossa, Petra, mas eu tô inchada. Eu sinto um sono, porque a gente sente um sono que não cabe dentro da gente, não é? E ela fala: tem alguma coisa de errado. Falou: olha, se Deus quisesse, Deus tinha feito a gente ter o bebê assim, da noite pro dia. Se Deus quisesse, tinha feito. Mas não, se Deus fez o corpo da grávida que incha e que dá sono, o corpo tá falando o quê? Descansa. Né? Se incha o seu pé e você tem que colocar o pé pra cima, o que o corpo tá falando? Põe o pé pra cima, descansa. Só que aquela mulher, porque somos, né? As mulheres que a gente tá hoje em dia. Aposto, tanta gente tá escutando, a gente tá lavando a louça, tá entregando alguma coisa do trabalho, né? A gente aprendeu a fazer 1.500 coisas ao mesmo tempo. Só que a gente não aprendeu a descansar. A gente não aprendeu a olhar pra gente. Então, o casal precisa se preparar para isso, para olhar, para atender as próprias necessidades. Você quer ver um ponto? Muitas mulheres, nós mesmos, a gente acaba criticando uma mulher quando vê uma mulher... tem os dois lados, né? A galera que olha pra pessoa que vai pra academia, vai fazer um exercício e acha o máximo. E tem as pessoas que olham e falam: nossa, mas com quem que ficou teu filho? Né? E existem as mulheres que não conseguem sair, né? Ficar 1 hora fazendo exercício físico, um pilates, tomando um café com a amiga, porque acham que estão perdendo tempo com os próprios filhos. E só que o que elas precisam entender é que é melhor, presença é importante, tempo de qualidade é importante, mas é melhor você tirar um pouquinho do tempo que você tem com o seu filho e se abastecer e se energizar, como se você fosse dar carga mesmo, né? Porque as crianças, a gente tá ali comendo, as crianças estão: mãe. Hoje eu tava no banheiro fazendo número 2. O meu filho tava, né, Bia? Fazendo um escândalo, batendo na porta. E eu falava assim: filho, a mamãe tá fazendo cocô. E ele: mamãe. E assim, não é o fim do mundo a gente fechar a porta do banheiro. É claro que às vezes a gente vai fazer com os filhos ali, mas a gente precisa entender: é a minha intimidade, é o meu espaço. E tem mãe que não consegue, porque acha que o filho tá chorando, isso vai criar um trauma. Não, gente, criança chora. E eles precisam, sempre que eu saio, né? Eu falo ou quando eu vou trabalhar e tal, eu falo pros meus filhos assim, eu falo: a mamãe tá indo cuidar de mim, a mamãe tá indo realizar os sonhos, né? Eu também não entrego pra eles que o trabalho é pesado. Eu falo: gente, eu amo estar com vocês, mas eu amo o trabalho também, né? Então, no pré-natal psicológico, a gente vai ensinando... A Bia quer falar? A gente vai ensinando as crianças também entenderem que não precisa vir com peso, que pode ser tranquilo, sabe? Porque o que acontece? A forma com que a gente lida com a maternidade, com o nosso trabalho, com o relacionamento, são as crenças. A gente tá ali dando esse alicerce para as crianças, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado no o que a gente tá mostrando para eles. Então vale você tirar um pouco do tempo que você tem com eles para você se atender, se abastecer. Se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro. Lu, há tempo para mais uma ou não? Então a gente vai ter 1 minuto para a resposta, viu, Petra? Vamos lá, para a gente encerrar, Grazi. Você ficou com a última pergunta. 11h51, a gente está quase encerrando. Tá bom, Petra. Queria saber se existe um espaço no pré-natal psicológico para conversar com a rede de apoio da gestante. Por exemplo, os avós do bebê ou outros familiares mais próximos. Então, depende muito do contexto da família. Existem contextos no pré-natal psicológico que a gente... consegue lidar muito bem com a demanda do casal e o casal consegue levar isso para a família e tudo mais. Existem famílias que a gente precisa acionar a mãe.
né? Ou acionar a sogra, precisa falar, olha, aqui vocês precisam respeitar um pouco o espaço deles, né? Então, depende muito do contexto. Geralmente é só o casal, mas acontece, né? Por exemplo, às vezes ali no pós-parto, quem vai cuidar vai ter esses 6 meses aí de licença, né? Ou 5 meses, e quem vai ficar vai ser a avó, né? Então precisa, muitas né? vezes a gente tem que chamar essa avó, porque a avó precisa entender que ela é vó, não é mãe, né? E o que as nossas mães faziam há 30 anos atrás, 40 anos atrás, muitas coisas ainda funcionam, outras coisas já não funcionam mais. Então a gente precisa leva bastante evidência científica para que essa avó entenda. E aí a gente também avalia assim, será que dá para essa avó cuidar? Porque às vezes a avó tem muito amor, mas ela quer fazer do jeito dela e isso vai dar problema pro casal. Gente, ai, que pena que acabou. Tem que terminar mesmo. Tem que terminar, gente. Temos 2 minutos pro término. Petra, foi tão legal. Volta mais vezes. Venho sim, só chamar que eu tô aqui. Deixa seu contato pra gente ensinar. Petra.rosa. E vou abrir uma caixinha de pergunta lá. Sigam lá e já entra pra fazer as perguntas que não deu pra responder aqui. Vai ser um prazer responder as mulheres. E assim, busquem ajuda, sabe? Ah, Petra, mas eu não tô grávida ainda, sonho em ter filho. Busca ajuda. Petra, eu já tenho filho. Existem coisas que você precisa tratar em você. Ainda que seu filho tenha 5, 6, 10 anos, 15 anos, que se você cuidar em você hoje, vai ficar mais leve mais pra frente. Obrigada. Tá bom? Beijo. Grazi Donato, você tem aí 30 segundos. Bom, Rose, obrigada, Petra, volte sempre. Salmo 139, 13, 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da sua mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Que Deus abençoe todos vocês e as nossas queridas gestantes. Meu Instagram é @GraziDonato. Beijo. E até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade de oferecer novamente o nosso guia de estudos em áudio pra você, hein? O Deus que Fala. Você já acessou? Então digita pra gente o Deus que Fala. Manda pra cá, 12981510081. 12981510081. Você digita ou manda em áudio, tá bom? Que a gente vai passar pra você. A Laís vai mandar pra você o link do Robozinho Esperança, que já cai direto no guia de estudos ali. Você só vai ter que dar o Enter, né, com o nome do guia de estudos, ou fazer isso em áudio, para a Esperança entender que você quer esse guia de estudos, tá bom? É de graça, totalmente em áudio, são lições que tratam desde a criação até a volta de Jesus, narradas pelo pastor Estina, do Lições da Bíblia. Obrigada, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais um tema super interessante. Vem chegando o Clube da Música, Ministério Promise. Agora, NT Notícias com Jackson França. Até já! Novo Tempo Notícias. Horário de Brasília, agora 11h55. As companhias aéreas aumentaram a oferta de voos para este mês de férias escolares, com alta de 6% em relação a julho do ano passado. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, com base